Oi, pessoal. Doutora Patrícia Alonso falando. Sou especialista em relação a processos de família, onde o tema é violência doméstica contra a criança. Hoje será um dia que será um divisor de águas. Nós teremos aí o Senado lendo o relatório, onde se sustentará a revogação da lei da alienação parental. Eu fico muito feliz e quero saudar a minha amiga Tunísia Viana. Já há 7 anos, nós duas, junto com mais 8 casos, agosto de 2016, fomos ao Congresso Nacional, pedimos a revogação da lei. Foi um período muito longo de luta, de batalha, mas enfim conseguimos que o Congresso entendesse a responsabilidade de aprovar uma lei que mata pessoas, né? A Tunísia é muito guerreira, tem ainda atuado em relação às mães de Haia, né? E nós aqui trabalhando dentro das questões das mães dentro do Brasil. Mas a pauta é a mesma, as responsabilidades são as mesmas, porque temos filhos e crianças sofrendo em relação a isso. Deixa eu colocar minha amiga Tunísia para entrar também. Vamos ver se ela consegue, se ela pode entrar, né, também. De repente ela está trabalhando e vai ser um momento muito importante na história das crianças hoje, o que vai acontecer no Senado. E eu gostaria que todos nós ficássemos observando, né, as pessoas que estão trabalhando e que vão falar hoje. Minha amiga falou que ela está doente, Tunísia está doente, gripada. Estimas melhoras, gripada. Estimas melhoras, Tunísia, que você fique boa rapidinho, tá? Mas hoje, enquanto estiver lendo, né, aquele trabalho, o relatório, prestem atenção nas pessoas que vão se opor, procura saber o histórico delas. Isso que é a forma que você faz política, né? Política você tem que conhecer as pessoas, política você tem que saber quem está por trás, a quem ela está defendendo os interesses, né? Eu estou estudando agora como nós vamos propor a ação perante a Corte Penal Internacional. Eu fui estudar aquele relatório que a ONU emitiu, qual a importância daquele relatório no mundo jurídico, né? Trata-se de um relatório simplesmente, mais um papel? Não, gente. Dentro de uma visão jurídica, nós temos dentro do processo, às vezes, uma ação cautelar. O que é uma ação cautelar? É uma ação preparatória para que você possa produzir provas, documentos, né? E ao final dessa ação, né? Ao final dessa ação cautelar, então, o juiz, vendo que os documentos realmente são pertinentes, ou as provas são pertinentes, né? Todo aquele período preparatório que foi levantado, seja de testemunha, documentos, fatos, realmente tem a ver com a denúncia, né? Ou com o comunicado. Então aquele processo cautelar serve como subsídio para abrir um processo principal. Então aquele relatório que foi feito na ONU, ele tem essa característica no mundo internacional. Ele foi um trabalho, vamos falar assim, de forma cautelar, aonde não só o Brasil, como todos os demais países, ou seja, Estados Unidos, Austrália, Espanha, Itália, Israel, né, os países da América Latina, todos encaminharam as suas denúncias, os seus processos, a forma com que os processos do mundo todo têm caminhado, e a ONU então se posicionou: olha, realmente está havendo violações de direitos e garantias das crianças e das mulheres, está havendo discriminação de gênero nas varas da família, né? Está havendo dentro do Brasil, inclusive, um lobby de advogados que defendem essa lei. Quem tem interesse para que se mantenha a lei? Exatamente a porta de entrada para a justiça, que são os advogados. Aliás, há uma campanha aqui no Brasil que se fala que sem advogados não se faz justiça. Pois é, esses mesmos que estão fomentando, né, o litígio entre os casais, ao invés de entrar num acordo, né,
até porque se está havendo comunicados de violações de direitos e garantias de criança, existe o ECA, né? Então, esses advogados deveriam trabalhar, inclusive, com olho na questão do Estatuto da Ordem, das prerrogativas do advogado, até quando há um limite para se trabalhar com aquele cliente, né? Eu não estou querendo dizer que o pedófilo não tem direito a defesa. Todos dentro de uma democracia têm direito à defesa. A mulher tem direito à defesa, a criança tem direito à defesa, o pedófilo tem direito à defesa, mas qual é o limite? Qual é o limite que um advogado criminalista tem para defender o seu cliente, né? Vamos passando por cima de tudo e de todos, vamos acirrando, né, a briga entre o casal ao ponto, né, desses homens matar essas mulheres. É normal isso? Em última instância, a pergunta que nós estamos fazendo hoje perante a OAB, bem, existe aquele que agiu de forma direta para o crime, mas precisamos levantar também quem são os personagens que atuaram junto com esse criminoso, que também pode ser considerado responsáveis indiretos pelos crimes que estão acontecendo. E dentro desses responsáveis indiretos pelos crimes, talvez o advogado que o criminoso falou para ele, eu tenho vontade de matar, como que esse advogado falou para esse cliente essa situação, ou instigou para que realmente fizesse? Esse criminoso, muitas vezes, quando foi atendido pelo psicossocial ou pela sua psicóloga particular, falou que tinha vontade de matar e ninguém fez nada, ninguém denunciou, ninguém pediu encaminhamento psicológico e ainda ficou defendendo os interesses desse futuro, né, homicida, que depois realmente veio a concretizar aquilo que ele falou. Então, nosso questionamento hoje, perante inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, é o seguinte: gente, nós temos uma resolução, um relatório da ONU falando que as varas da família estão pecando nas soluções desses problemas. Nós temos o relatório da ONU, onde ela está falando que a vara da família não está atuando como deveria. Nós temos um relatório da ONU, onde ela fala que até quem tem interesse para não revogar essa lei são os advogados. Nós temos aqui no Brasil o Ministério dos Direitos Humanos, que já se posicionou que é a favor da revogação da lei da alienação parental. Logo, o governo brasileiro está favorável para que se revogue a lei da alienação parental. Nós temos agora, hoje, no dia de hoje, um momento histórico, onde o Congresso Nacional, através do Senado, vai se posicionar que é a favor da revogação da lei da alienação parental. Nós já vimos no andamento do processo que o senador Magno Malta colocou ao PL. Existe também um projeto de iniciativa popular com mais de 20 mil assinaturas que também deixa claro para nós que a própria população brasileira não quer essa lei. E nós vamos ter um relatório que já vimos lá que vai ser favorável para a revogação da lei da alienação parental. Só está faltando agora a Câmara dos Deputados. Mas também nós já temos um projeto de lei para revogar a lei da alienação parental. Então, o poder legislativo já está caminhando para a revogação da lei da alienação parental, querendo tirar a sua responsabilidade de reta. Então, quem vai sobrar a bronca? A bronca vai sobrar para o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário que continua dando sentenças favoráveis a esses agressores. Vai sobrar para o judiciário porque eles estão dando sentenças, mesmo havendo denúncias, conforme o ECA prevê que tem que denunciar, e eles continuam prestigiando a convivência parental, conforme foi falado na audiência pública em 2009 pela deputada federal Maria do Rosário, que falava lá naquele trabalho que a lei era para prestigiar o convívio do agressor com a sua família, sendo que nós sabemos que, pelas estatísticas, as crianças estão sofrendo violações de direitos humanos dentro de casa e que o maior violador disso tudo são os homens, pais, avós, ou seja, majoritariamente do sexo masculino. Então agora, hoje, passando esse relatório do Senado, parte do Congresso Nacional vai tirar sua responsabilidade fora. A ONU não vai mais, pelo menos em relação ao Senado, né, punir daqui para frente. O Senado pode ser que ela puna daqui para trás. Claro, quem aprovou a lei,
né? Só que com a revogação da lei, né, concordando com a revogação da lei, eles podem diminuir o impacto da pena, né? Porque agora eles não vão... os responsáveis pela aprovação da lei perante a Corte Penal Internacional, eles deverão responder, mas eles vão ter a pena apenada, vai ter a pena diminuída, né? Na medida em que eles concordam com a revogação da lei. Isso é muito importante. Até mesmo no processo de indenização que nós já temos hoje em andamento do primeiro grupo, que foi proposto no ano passado, todos os nomes estão elencados lá. Desde quem levou ao projeto de lei para o Congresso, quem assinou o projeto de lei, quem idealizou e colocou o nome dela. Eu sou a mãe do projeto de lei da alienação parental, eu sou o pai do projeto de lei da alienação parental. Estão todos lá elencados na ação de indenização, porque todos eles são funcionários públicos, mesmo que sejam pessoas que estão aposentadas. São aposentados por causa do cargo público e deverão responder de forma regressiva quando nós ganharmos o processo de indenização, porque vamos ganhar. É tão bárbaro o que aconteceu nesses processos de criança que a própria ONU reconheceu, que é um absurdo que está acontecendo. A gente já tem a própria ONU reconhecendo, e é o ponto fatídico de que os processos de indenização vão vingar. Porque se não vingar, nós estamos também no âmbito internacional requerendo que seja o Brasil e os seus agentes públicos que deram canetadas responsabilizados por isso. E quando eu faço isso, eu estou me reportando, por exemplo, ao caso do Jeffrey Epstein, que foi aquele pedófilo nos Estados Unidos, aonde as vítimas também procuraram escritórios de advocacia promovendo processos de indenização contra o Estado. Só que naquele caso havia um promotor lá no passado que trouxe o Jeffrey Epstein, né, para ser ouvido, e fizeram um acordo de leniência. Então, por causa desse acordo de leniência, o Estado tirou a responsabilidade dele fora de reta. Mas no nosso caso, até o momento, eles vão ter que responder. Porque até o momento em que a gente propôs a ação de indenização, nunca o Estado brasileiro havia entendido que eles estavam errando com a lei da alienação parental. Então, eles podem agora terem as suas penas diminuídas, amenizadas, de hoje para frente, ou do dia que o Ministério dos Direitos Humanos publicou a lei da alienação parental, né, que eles não tinham interesse. Então, a partir do momento que eles publicaram no site oficial do Ministério dos Direitos Humanos, então tirou a responsabilidade do governo sobre isso. Mas vão responder, porque foram eles que colocaram a lei da alienação parental. Então, nós vamos trabalhar na responsabilização. Então, no caso do Jeffrey Epstein dos Estados Unidos, o Estado tirou a responsabilidade e as vítimas, então, se socorreram na indenização em cima do patrimônio que o Jeffrey Epstein teve. E todas elas, na medida que as primeiras foram contempladas com valor maior, porque ainda não havia uma jurisprudência a respeito. Então, as primeiras receberam indenização maior e depois o próprio Estado abriu uma conta, né, um movimento dentro do governo de reparação aos danos, mas aí, claro, será um valor menor, bem ínfimo àquilo que as vítimas sofreram. Você vai falar assim, mas doutora, você está de olho no dinheiro? Não. A questão nós queremos que se faça justiça. A impunidade gera nas vítimas um senso de injustiça. E nós queremos que essas vítimas elas sejam ressarcidas dos danos para que diminua o senso de impunidade que gera hoje no nosso país. Tá? Outro caso bastante interessante que eu também vejo é quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né, e que fizeram aquela catástrofe com os judeus nos campos de concentração, e há pessoas que ousam dizer que aquilo lá não existiu, que aquilo lá foi coisa criada, né? Mas tá lá, eu já fui 2 vezes para Israel, já fui no Museu do Holocausto, é uma realidade sim, aconteceu sim o Holocausto, e quando encerrou a guerra, então foi criado o Tribunal de Nuremberg.
E lá no Tribunal de Nuremberg foi colocado nos bancos de réu todos aqueles que desonraram e usaram inclusive a ciência, dizendo que era a ciência, todos os abusos e atrocidades que ocorreram nos campos de concentração. Então aquilo foi, todos aqueles que abusaram da sua autoridade foram colocados no banco de réus e responderam processos criminais. Alguns chegaram a suicidar. O desespero desses criminosos de verem serem condenados, alguns chegaram a suicidar. E os que não suicidaram realmente foram apenados pela Corte Internacional, e depois foi criada a Corte Penal Internacional, exatamente pelas atrocidades que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. A verdade é que muitas vezes eu no meu Instagram, muitos vêm gozar da nossa cara, dizendo de que a lei da alienação parental, que tem a ver com os campos de concentração. Eu quero dizer para vocês que todo o processo que ocorre com a lei da alienação parental estão fundamentados nos estudos de Alfred Kinsey. E Alfred Kinsey foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. Ele abusava de crianças em Nova York e Auschwitz. Ele tinha pessoal do exército que estava nos campos de concentração, que abusavam das crianças, e mandava para Kinsey relatório dos abusos. Então, Gardner se inspirou em todo o comportamento desviante, tanto de Freud quanto de Kinsey, e Gardner, Ralph Andewager e tantos outros pedófilos dos Estados Unidos. Então desenvolveram um trabalho chamado Síndrome da Alienação Parental, para então poderem continuar com aquilo que aconteceu nos campos de concentração, que eles denominavam de ciência, e aquilo lá era crime, né? Continuarem agora dentro de forma civil, né? Os abusos de criança, em contexto de liberação sexual, né? Tanto que a Judith Reisman fala que quem parasse Kinsey e Gardner nos aeroportos, quando eles saíam para dar seus cursos, ficaria assim abismado de ver o tanto de fotos que eles postavam de crianças sendo colocadas em situação de abuso sexual, mulheres, homens. Realmente havia assim uma distorção comportamental absurda, né? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque se colocaram aquele verniz, né, de ciência, se colocaram aquele verniz de que todos podem ter relações sexuais, e a criança faz parte desse relacionamento sexual entre adulto e criança. Então, ou a gente revoga a lei da alienação parental e a gente começa a proteger as crianças, ou essas crianças vão continuar se revitimizando, e nós vamos ter leis no Congresso Nacional discutindo que se a criança consentir com o abuso, não é abuso, e sim uma relação consensual do adulto com a criança, porque a ciência que eles gostam tanto de vestir, a ciência, né? Essa ciência de Freud, essa ciência de Kinsey, essa ciência de Gardner, fala que a criança nasce sexualizada, que a criança é capaz de atrair, né, intenções sexuais de um adulto, né? E que é completamente normal a pedofilia, e que a pedofilia serve para fins procriatórios, né? Então, vamos hoje acompanhar essa reunião importantíssima no Senado, e participem escrevendo e pedindo para que revogue essa lei para a proteção de nossas crianças no Brasil, tá bom? Um grande abraço a vocês e vamos seguir na luta. Essa questão da proteção nunca vai parar no Brasil, nunca vai parar no mundo, e agora o Brasil foi colocado no banco de réus na ONU e nós fomos condenados. Lá a ONU escreveu no relatório: nós estamos fazendo esse relatório principalmente pela preocupação que nós temos com o Brasil e Espanha. Brasil e Espanha. Então hoje o Brasil vai dar uma resposta para a ONU. Começou o trabalho de proteção à criança no Brasil. Vamos avançar.